postar a gravação no YouTube, tá? Aí, gente, então, começando o nosso encontro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro, né? Nós estamos, então, continuando o nosso caminhar sobre o Design Thinking, né? Então, nós estamos aí hoje mais uma etapa, né? E nós vimos ali, né, no vídeo, um caso de intolerância religiosa. Na verdade, né, alguns pesquisadores de relações étnico-raciais mais recentes, eles têm utilizado um termo diferente para falar, né, não apenas intolerância religiosa, mas o conceito de racismo religioso. Tá? Então, quando a gente fala em intolerância, a gente acaba passando uma imagem assim muito superficial. Quando nós pensamos em que, por exemplo, na sociedade brasileira, a gente falar em intolerância, a gente pensa que é você não aceitar o que é diferente do padrão. Tá? Mas, se alguém postar, se alguma pedagoga colocar na semana pedagógica, lá no material, sempre. Alguém aí não lembro direito, eu sempre esqueço, gente. Quem de vocês é pedagoga, que atua como pedagoga na escola? Pedagoga ou direção? Alguém? De vocês? Ninguém atua como pedagoga ou diretora, né? Mas vamos pensar assim, a gente está na nossa semana pedagógica, tá? E a pedagoga prepara lá o material de acolhida, muito bacaninha, e coloca um versículo bíblico. Tudo bem para todo mundo? Tudo bem, né? Dá polêmica? Não. Só casos de ateu militante, quando tem algum ateu militante na escola, né? Eu brinco que os ateus militantes que vão questionar, e com razão, a questão da laicidade do Estado, mas acaba passando batido. A pedagoga faz uma reunião com os pais e abre a reunião dos pais com um versículo bíblico. Tranquilo? Vai dar alguma polêmica? Nenhuma, né? De boa. Se a pedagoga coloca uma frase do Bezerra de Menezes, já ouviram falar? Bezerra de Menezes foi um médium, né? Tranquilo? Vai dar polêmica? Não, não dá, né? Chico Xavier, coloca uma frase do Chico Xavier, de bondade. Lembra o que passava no SBT? Eu não vejo aqui o pessoal que é mais novo, mas essa uma é só o pessoal o professor Edenilton talvez não vai saber que acontecia isso. O professor Edenilton é um dos mais novos aqui. Mas, ó, o professor Giovanni é mais da minha época. O professor Giovanni, já tô vendo aí, estamos juntos aí, passamos da casa dos 40, né? E o professor Daniel tá rindo também. A gente é da época, talvez o professor Edenilton não vai saber, que a televisão fechava. Houve uma época que a programação das TVs encerrava. Dava ali meia-noite, fechava a TV saía do ar. E o SBT, a última coisa que o SBT colocava para sair do ar era o rosto de um Jesus loirinho, né? E uma frase do Chico Xavier. Lembram disso? Vamos ver quem ficava lá vendo a sessão das 10 do SBT. Não dá polêmica. Se você coloca uma frase budista, um texto do Buda de compaixão, também não dá polêmica. Sabe por quê? Porque essas religiões, o espiritismo, o budismo, o Hare Krishna, Seixonoye, elas atingiram um status de religião culte. Quando a Cláudia Raia e o Edson Celulari viraram budistas lá nos anos 90,
era moda, era bacana. Por quê? Porque os artistas, os brancos estão virando budistas. O que aconteceu agora quando a Anitta se revelou membro da Umbanda? Não foi uma polêmica, né? A primeira dama, né? Da dona Rosângela, sendo atacada nas redes, por quê? Por causa da sua religião. Né? Quando eu me lembro, a Rosane Collor assume como primeira-dama lá na década de 90, e ela era ligada à Legião da Boa Vontade, que é uma religião sincrética com raízes espírita, a mídia achava bonito. Por quê? Porque são religiões de status. A religião de matriz africana, ela carrega um elemento de racismo religioso, mais que a intolerância propriamente dito. Então, quando a gente fala nas religiões de matriz afro, o elemento racismo está muito presente. Eu nunca esqueço de um curso que eu fiz de ensino religioso em São José dos Pinhais, e nós fomos fazer uma visita a um centro espírita que tem em São José, né? E uma das técnicas do núcleo era uma das líderes médium do centro espírita. Eu nunca esqueci o que ela me falou. Ela falou: professor, eu perguntei para ela sobre a questão, por que o termo mesa branca? Mesa branca, todo mundo já ouviu falar? É o centro espírita, mesa branca. E na minha ingenuidade, eu achava, mesa branca deve ser um sentido lá, coloca a toalha branca na mesa, né? E aí é muito ligado à questão no catolicismo também, que o altar sempre tem que ter uma toalha branca. Mas por que a mesa branca? Ela falou: professor, o termo mesa branca não é por causa da toalha, é por causa de quem senta na mesa e de quem desce na mesa. São pessoas brancas e espíritos brancos. Durante muito tempo, o espiritismo no Brasil fazia uma segregação. E aí eles falavam: é uma mesa branca, por quê? Porque não vai descer espíritos negros, que dentro de uma linha do espiritismo interpreta ela como sendo uma linha que os negros são espíritos que não evoluíram o suficiente. Então, a gente tem que analisar as religiões de matriz afro pelo viés do racismo também. Né? A intolerância e o preconceito religioso contra esses grupos religiosos, ele passa pelo racismo também. Né? Não muito tempo atrás, acho que cerca de uns 4 anos, um deputado federal afirmou em plenário, ou seja, usando a função dele como deputado, ele afirma em plenário que os africanos foram escravizados devido à maldição de Noé. E que a escravidão foi boa para os africanos. Porque foi através da escravidão que eles receberam o evangelho de Cristo. Se eles não tivessem sido escravizados, trazidos para o Brasil, forçados a trabalhar, mortos, violentados, né, vilipendiados, eles teriam continuado na ignorância das práticas demoníacas da África. Olha o discurso encampado por uma figura pública de autoridade no Brasil. Se isso sai lá de cima, como que ele vai chegar na base? Né? Então, esse videozinho aqui, ele mostra pra gente, né, um debate em sala de aula, né? Eu vou colocar aqui de novo no chat, tá? E aí, para quem não assistiu ainda, puder assistir enquanto...
Ele é 2 minutinhos, é um vídeo bem curtinho. Enquanto vocês assistem, ou quem já assistiu, né, eu vou colocar para vocês um Jamboard, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essas questões. Bom dia, professora Isabel, professora Daiane, professor Tiago, não tinha visto ainda. Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Professora Lilian. Então, eu vou colocar o link, um Jamboard para vocês, tá? E aí a gente vai refletir um pouquinho no Jamboard como podemos combater as questões de intolerância e racismo religioso em nossas escolas. Então, aí está o link do vídeo. Tranquilo, professora, fica tranquilo. É que daí o pessoal foi entrando, mas tranquilo, eu estava vendo. É que daí, às vezes não aparece todo mundo para mim aqui na telinha. Pode ficar sossegada. Sr. João, ele não chegou aqui ainda para mim, na mensagem, não, né, que vai aparecer. Não, está indo. Está indo ainda. Pode ficar obrigado. Tranquilo, já está chegando aí. Eu vou pedir teu auxílio para me entrar no Jamboard, né? Tá bom? Uhum. Então, aqui, ó, nós vamos fazer agora, então, tranquilo, professor. Tá. Nós vamos fazer agora um brainstorm. Né? O que é a técnica do brainstorm? O brainstorm ele é muito usado em empresas, em corporações, em desenvolvimento de projetos, e é aquele momento que todo mundo fala o que pensa, todo mundo dá uma ideia, né? E depois a gente filtra, unifica, analisa, descarta ideias. Quem de vocês já utilizou a técnica do brainstorm com os alunos em sala de aula? Clica no levantar a mão, fazendo favor. Professor Giovanni já usou, quem mais? Professora Amanda, o professor Tiago, né? Professor Denilton, isso. Então, o que é o brainstorm? Né? É quando você lança uma ideia, um tema, e você colhe ou soluções, propostas, ou conhecimento da pessoa sobre o assunto. Um brainstorm, né? Para nós podermos fazer um brainstorm, primeiro, evitar o julgamento. Né? Um brainstorm ele não deve partir do julgamento. Tá? Também construir ideias sobre as ideias do outro. Né? A partir do outro, a gente seguir a nossa ideia. Um foco no tópico, né? Encaminhar os alunos para que eles não fujam do tópico. Erros são super bem-vindos, né? Porque a partir dos erros a gente consegue corrigir, chegar no acerto. Seja visual. Pense em ideias e formas de apresentar de maneira visual. Tá? Então, agora nós vamos pegar aqui, vocês já abriram o Jamboard. Aqui em cima no Jamboard está aparecendo ali para você ir para o próximo frame. Então, vocês vão mudar aqui em cima, vocês vão no frame 2 ou no frame 3, caso o 2 esteja cheio já, e vocês podem responder o seguinte questionamento. Como podemos desenvolver a tolerância diante do racismo religioso em nossa sociedade? Então, vocês vão clicar aqui no nota autoadesiva, ó. Pode chegar aqui, clica aqui, vai abrir a nota e vocês podem escrever. Então, rapidão aí, pensando João, me ajuda essa lá. proposta. Vamos lá, professor. O senhor abriu o Jamboard?
O senhor clicou ali no link. Já está aberto. Onde que abre? Tem uma setinha lá. O senhor está nessa janela aqui, professor, isso? Sim. Professor Daniel. Só quero clicar lá no ali em cima tem um quadradinho, tem onde está escrito 1/4, certo? Nossa, não estou olhando. Ah, é verdade. Você vai clicar na seta e vai abrir a próxima janela, que está escrito assim, como devemos desenvolver a tolerância diante do racismo. 2, né? Isso. Aqui onde tem a seta... Clica no 2? Não. Agora você vai vir aqui, professor Daniel. Oi. Onde tem a seta. Tá vendo que tem uma seta no meio do círculo? Sim. Embaixo da seta... Não, embaixo da seta, aqui no canto direito, no canto esquerdo, tem um quadradinho, uma folhinha de papel, que se o senhor passar o mouse em cima dela, vai estar escrito nota autoadesiva. Clico nela, João? Clica nela, vai abrir uma janela amarela para você. Beleza, daí faço comentário, né? Aí você faz o comentário dentro, isso. Obrigado, professor João. Hoje eu estou com o celular ligado aqui também no link, daí tem melhora daí. Porque quando você está compartilhando e dando essas informações, a tela fica... Daí você está em outra janela, né? O vídeo sobe. Com o celular é mais fácil daí. Então, vamos lá. Qual a interação que faz aqui, professor, em relação à mesa branca lá? Não, como devemos quais atitudes podemos tomar para desenvolver a tolerância diante do racismo religioso? Em sala de aula. Em sala de aula, né? Isso. Certo, obrigado, professor. Ela queria que eu fizesse o cheguei hoje para fazer os 2 horas, está gelado? Sim. Aí eu tinha feito tudo. Então aqui temos ainda... Já estamos terminando. Beleza. Em que fazer o mousse com gelatina. Isso. Pega 2 latas de leite condensado. Eu não uso. Você não usa creme de leite? Não uso gelatina. Eu também não gosto de usar porque eu acho que fica muito consistente, sabe? Aí eu bato 2 latas de leite condensado e 2 de creme de leite. Bato até vai ficar bem cremoso assim. Não, tá um pouquinho. Aí o que eu fiz? Eu pego Aí eu coloco o mousse embaixo e vou colocando as camadinhas. Então, todo mundo está colaborando já? Então, o que nós temos aqui? Várias ideias que nós podemos concentrar em ações. Então, por exemplo, professora Pamela, qual foi a tua proposta? O que você colocou aqui para a gente? Eu falo que através de aulas e palestras. Aulas e palestras. E aí nós podemos colocar aqui, nós temos também outros colegas que falaram isso. Educação, informações, através do conhecimento da existência, trabalhando essa temática em sala de aula. Então, nesse caso, a gente pode concentrar as ideias da professora Pamela com os demais. Professora Juliana, o que você colocou? Qual que foi a tua resposta aqui? Eu coloquei com mais entendimento sobre as religiões e empatia. Isso, então, assim, mais entendimento. Como que a gente chegaria em mais entendimento sobre as religiões? Com aulas. Com mais palestras. Exatamente. Então, entendam que as ideias de vocês estão se completando, né? Então, nós podemos, num exercício futuro, pegar essas ideias aqui, né? E fazer o quê? Uma concentração, fazer um refinamento. Juntar as ideias, né? Quando você faz um brainstorm, a proposta é exatamente esse.
a gente ter a multiplicidade de respostas, né, onde elas possam ser concentradas. Professora Isabel, o que você colocou? Eu coloquei conhecimento da diversidade das religiões, porque eu percebi assim, que meus alunos, quando falam sobre essa diversidade, eles conseguiram entender melhor, porque eles pensavam que só tinha o cristianismo ou só tinha a religião afro, né? Que tem alguns alunos na sala que têm os pais que são do candomblé. Mas eles, realmente, porque assim, quando a gente pensa, né, nas crianças, é muito difícil a gente imaginar o seguinte, a diversidade religiosa não vai chegar dentro da... Muito raro, né? Às vezes você tem uma família que no núcleo familiar mais próximo, né? Vamos pensar, no máximo ali, avós, tios, que tem uma diversidade religiosa. Normalmente, né, o mais comum é que a família tenha uma mesma orientação religiosa, né? Pensando no geral, né? O mais comum é que a família tenha toda uma mesma orientação religiosa e que, normalmente, a criança ela vai conviver com pessoas da mesma orientação religiosa, sabe? Então, eu pego, por exemplo, a minha filha, né? Minha filha tem 7 anos. Nós somos uma estrutura familiar católica, né? A minha mãe não pratica tanto, mas é católica, vai na missa, né? Tem a sua religiosidade pautada pelo catolicismo. A minha sogra é profundamente católica, vai à missa, né? Eu e a minha esposa participamos de pastoral, então a Angeline vai com a gente na igreja, ela já faz a catequese, ela vai para a coroação de Nossa Senhora, ela está vivendo dentro de uma estrutura religiosa, e ela está conhecendo uma estrutura religiosa. Mas ela vai chegar na escola, o que vai acontecer? Ela vai ter colegas, né, que vai ter um choque. Ela teve um choque, eu tenho uma coisa que foi bem assim, bem interessante para a gente trabalhar essa questão com ela. Ela participou da coroação de Nossa Senhora no mês de maio, né, e ela convidou as professoras dela para ir assistir a coroação, né, que ela estava ensaiando, que ela ia participar. Ela falou, ai, professora, eu vou coroar Nossa Senhora, eu queria que você fosse. A professora regente falou, eu vou, pode deixar, tal. A professora auxiliar falou, ai, Angeline, eu não vou poder ir porque eu sou de uma outra religião. E na nossa religião, nós não cultuamos a Virgem Maria. Ela chegou espantadíssima no carro. Ela falou, papai, tem religião que não acredita na mamãe do céu? Eu falei, sim, filha. Tem religião, cada religião acredita de uma maneira. Ela falou, é que a tia falou que não acredita em Nossa Senhora. Eu falei, sim, ela é de uma religião protestante, né? Eles acreditam de uma maneira diferente da nossa. E a gente tem que respeitar a posição dela, a gente tem que respeitar o que ela acredita. Mas, quantas pessoas vão ter essa paciência? Gente, vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Travou, mas agora tá normal. Travou bem leve, mas tá sossegado. Travou e deu para entender. Ah, então beleza. Gente, quando travar, vocês me falam, tá? Que às vezes eu tô falando aqui, eu me empolgo na... Então, quantas famílias nossas, né, dos nossos alunos, vão ter a paciência, né, e o cuidado de explicar para as crianças e ter o contato. Então, o mais comum é o quê? É a criança ter contato apenas com a religião dela. E aí o que vocês colocam? O conhecimento, ele é fundamental, né, para combater a intolerância. A intolerância e o preconceito, eles nascem do desconhecimento. O racismo é algo mais profundo. E aí a gente tem que ir nessa questão
também, né? Eu acho que, assim, uma coisa que o pessoal fala muito, e fala muita bobagem, né? Aquele típico caso de falou muito e falou bobagem, é que o pessoal, eu já vi muito, inclusive na escola, né? Falando assim, hoje em dia tudo é racismo, hoje em dia tudo é preconceito, antigamente não tinha nada disso, antigamente na escola todo mundo era amigo, todo mundo se zoava e ninguém ficava ofendido. Gente, quem fala isso, com certeza é aquele que agia de maneira preconceituosa com o outro. Porque o outro, a dor do outro dói em qualquer época, em qualquer momento. E já abro a palavra para o professor Daniel, só para eu concluir, né? Eu pego muito como exemplo uma frase que eu já ouvi muito, de muita gente, inclusive até pessoas da mídia ou pessoas mais simples, que falavam o seguinte: antigamente que era bom, né? Olha os Trapalhões. Nos Trapalhões, eles zoavam o Mussum, eles brincavam com o Mussum, e o Mussum nunca ligou, ele sempre brincou junto. Como dizendo que naquele tempo, né, não existia preconceito, porque o Didi, o Dedé, eles tiravam sarro do Mussum por ele ser negro, e beleza. E eu estava lendo um tempo uma biografia do Mussum, eu vi um documentário, né, sobre o Mussum, e eles falam que o Mussum chegava das gravações profundamente irritado, triste, chateado com aquela situação. Mas como que ele ia enfrentar o Renato Aragão? O Renato Aragão chamava ele de pássaro preto. E todo mundo ria. Como que o Mussum ia enfrentar o Renato Aragão se ele não tinha como se defender? Então, muitas vezes, e aí a gente leva isso para a nossa escola, né? E vamos lembrar vocês, quando vocês estudaram, vocês com certeza vão lembrar de amigos negros que sofriam preconceito dentro da sala de aula, inclusive até de professores. Vocês vão lembrar de aluno pobre que sofria discriminação dentro da sala de aula, inclusive de professores. Vocês vão lembrar de amigos gays que sofriam preconceito dentro da sala de aula, inclusive de professores, de amigos gordos que sofriam preconceito, de alunos deficientes que sofriam preconceito. Mas por que antigamente ninguém falava disso? Porque eles não tinham voz. Não é que hoje em dia tudo é preconceito. Sempre foi preconceito, sempre foi racismo. Mas antigamente as vítimas não tinham voz. Então, o silêncio das vítimas não pode ser confundido com paz social. E aí a gente entra no campo do preconceito religioso também, né? Pegando aí o caso das religiões de matriz afro, mas lembramos também, né, que antigamente, aí hoje não, mas antigamente até o termo crente era um termo preconceituoso. E não sei se alguém de vocês é de família protestante, de quando criança, mas antigamente, lá nos anos 70, 80, quando você falava que alguém era crente, você não estava elogiando. Era um termo usado de maneira preconceituosa. É os crentes. O pessoal da congregação cristã, eles falavam, é os glória, debochando do jeito que era feito o louvor na congregação cristã. Os glória, né? É os crentinho, a crentinha. Então, era uma forma de discriminação. Mas quando a nossa dor dói, é dor. Quando a dor do outro dói, é mimimi. É frescura. Então, a gente tem que fazer esse combate constante em sala de aula. Né?
Vê se alguém quer complementar, fazer algum comentário. Se alguém quiser fazer alguma observação. Não precisa ligar para falar, não, tá? Professor, Gente, abre a fila. mas eu não sei, minha opinião, que o termo racismo, para a questão religiosa, ele foge do contexto. Porque se a gente for ver, não é só as religiões de matriz africana que ela tem. Eu, por exemplo, eu pratico espiritismo e a gente escuta da mesma forma que o espiritismo não é de Deus, que é onde que já se viu, né? E não é uma religião de matriz africana. Não, Não, eu concordo, professor. Concordo. Oi, desculpa, professora, pode concluir. Foi boicotado agora. Não, pode concluir, professora, desculpa. Porque a questão, o racismo, eu acho que remete à questão étnico-racial, não a questão não religiosa. O intolerância ainda é um termo que casa na questão religiosa. Só a minha opinião. Não, eu compreendo, não, eu respeito. Só, professora, que assim, o que eu quis colocar até só para fazer uma observação, então. No caso das religiões de matriz africana, tem o elemento racismo. Ah, sim, isso é verdade. Nesse caso específico, entende? Porque, por exemplo, professora, o espiritismo, né, e a senhora pode falar até com muito mais propriedade, ele é uma religião que sofre em casos de intolerância, sim. Muito. Né? Mas, se você coloca numa balança o espiritismo e a Umbanda, socialmente falando, a sociedade tende a aceitar melhor o espiritismo do que a Umbanda. Eu já vi pessoas que que começaram aí no centro, e não eram pessoas praticantes, eram pessoas que iam de vez em quando e falavam o seguinte: eu vou no centro, mas não é coisa de magia negra, não, é um espiritismo mesa branca. Fazendo essa distinção. Claro que a intolerância religiosa, ela é um elemento muito impactante, sim. E aí eu não vou discordar em nada do que a senhora coloca, por quê? Porque religiões minoritárias. Então, assim, durante muito tempo no Brasil, a Igreja Católica era hegemônica. E aí você tem a intolerância contra o protestante. Quando os protestantes ganham espaço, junta os protestantes contra os católicos. Olha que louco, né? Os protestantes juntam porque nós somos evangélicos e os católicos são idólatras. Mas, pelo menos, os católicos seguem a Bíblia, diferente dos espíritas. Mas os espíritas fazem o bem, fazem a caridade, não é igual a Umbanda que mata bicho. Certo? Então, assim, os níveis de intolerância. A gente tem que combater a intolerância religiosa, né? Gerar o respeito entre as religiões, mas não esquecer que no debate religioso, quando envolve a religião de matriz africana, aí você tem o elemento racismo imbuído no meio. Tá? Mas, claro, que a intolerância, o preconceito religioso, ele existe em outras formas também. Obrigado. Professora Amanda, pode colocar, professora? Aí eu comentar, né, nessa questão que há níveis de intolerância, até no contexto do momento histórico, né? Quando você coloca Umbanda ou espiritismo, né, existe a questão da intolerância religiosa, mas são níveis diferentes. Aí, por exemplo, hinduísmo, budismo são vistas como religiões exóticas, né, que atraem, são bonitas, né? A pessoa não pratica, mas ela vê como algo bonito, a vestimenta, tudo mais. Aí, quando chega no candomblé, aí chega no racismo religioso, né? Que está ligado diretamente à cultura afro. Né? Isso, porque assim, professora, se você pegar, por exemplo, é uma coisa que você coloca que é interessante. Budismo, hinduísmo, Hare Krishna,
elas são vistas como uma coisa exótica e são usadas até como decoração, por exemplo. Você encontra em lojas de decoração que não tem nenhuma ligação com a questão religiosa, objetos do hinduísmo e do budismo. Coisa que não acontece, por exemplo, com outras religiões. Né? Então, tudo isso a gente consegue levar para a nossa aula de ensino religioso. Né? Esse debate, claro que não numa profundidade tão grande, mas pelo menos apresentar para os alunos, primeiro, a diversidade das religiosidades, né? Nem digo das religiões, das religiosidades, porque quando nós falamos em religiosidade, nós temos uma multiplicidade, né? E gerar no aluno o respeito. Ele entender que a religião do outro diz respeito apenas ao outro. A religião do outro, a maneira com que o outro pratica a religião, não diz respeito à minha vida. E da mesma maneira que a minha vida não diz respeito à vida do outro. A minha fé, ela está sobre mim. A minha doutrina religiosa está sobre mim. Eu não posso pegar a minha doutrina religiosa e querer colocar em cima da professora Amanda. E querer que a professora Amanda viva de acordo com aquilo que eu quero que ela viva, porque é o que eu acho que é certo. Então, quando a gente começa esse debate com o nosso aluno, lá no 6º e 7º ano, por mais que às vezes a gente ache que ele não está prestando atenção, ou que não está dando resultado, a gente está dando aquele primeiro impulso ali. Sabe quando você vai fazer o motor do carro pegar e você dá aquela primeira fagulha? Você está fazendo esse primeiro start no aluno. Porque é muito melhor ele ouvir essas questões na escola do que ele nunca ouvir e ele chegar na idade adulta sem saber essa diversidade. Né? Ele ir formando a sua mentalidade apenas com uma visão restrita de mundo. Né? Não significa que a gente vai fazer igual professores de antigamente também, que chegavam na escola e falavam... E aí a gente de história, né, era muito, muito taxado disso. Que chegava na escola e falava, religião é um atraso, religião aliena, você tem que abandonar a religião, né, não pode acreditar. Não, você acredite no que você quiser. Mas o que você tem é que ter um fundamento de respeito e tolerância ao diferente. Tá? Então aí, assim, nesse debate, olha quantas coisas a gente consegue tirar fazendo um brainstorm. Né? Então, quais são as principais regras, né, para fazermos um brainstorm adequado com os nossos alunos? Tá? Então, o brainstorm é uma atividade rápida, dinâmica, né, e ela tem alguns elementos para facilitar o nosso brainstorm. Então, professora Márcia, pode ler para a gente, fazendo um favor? Quais são os processos, os procedimentos do brainstorm? À medida que for aparecendo ali, você pode ir lendo. Então, o primeiro... Vimos no acolhimento... No azul, professora. Pode ler aqui no azul primeiro. Tá. Ao azul. Selecione um facilitador. Apresente o assunto, as regras e o tempo da ação. Habilite as pessoas a participar, dispondo os recursos necessários para o registro das ideias. Que tal começar com o aquecimento? Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. Mantenha a energia em alta. Então, aqui são umas etapas para a gente fazer com os nossos alunos. Né? Primeiro, nós vamos escolher um facilitador. O facilitador é aquele aluno que vai ajudar, que vai escrever no quadro, que vai colar os papeizinhos, que vai controlar o tempo. Né? Então, é apresentar o assunto, como nós vimos lá no Jamboard, né? Uma pergunta facilitadora.
E as condições, como que vocês vão apresentar para os alunos de vocês fazer esse brainstorm? Vocês vão disponibilizar um Jamboard, vão disponibilizar o Mentimeter, vão dar um papelzinho. Vocês já fizeram um curso de semana pedagógica, com certeza, que o pedagogo colocava lá uma frase colada no quadro e dava papelzinho para você escrever e colar na parede? Aquilo é um brainstorm, né? E valorizar as primeiras e as principais, as primeiras ideias, por quê? Para motivar no futuro os alunos a se empenharem a fazer. Porque se você não valoriza ali as primeiras que vêm, os demais vão acabar ficando acanhados, né? Então, quando nós fazemos isso no nosso brainstorm, né, nós vamos conseguir ideias, né? O que são essas ideias? Professor Denilton, pode ler para a gente, fazendo um favor? Professor Denilton? Ah, eu estava lendo com o microfone fechado, perdão. Ah, tranquilo. As ideias começaram a brotar, os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas. Durante esse processo, já é possível orientar que eles selecionem ideias promissoras, agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida, facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. Esbocem para pensar. Peça que os estudantes criem representações visuais das ideias, esboçando detalhes para a sua implementação. Isso facilita a identificação dos melhores modos de concretizar a ideia. Então, aqui, gente, é a apresentação, né, o resultado de um brainstorm, né? A grande vantagem do brainstorm é você forçar o aluno a pensar, né? Você ajudar o aluno a pensar, né? Porque às vezes o aluno fala, não, eu não sei fazer, não, vamos pensando, o que você acha? Vai tirando, por mais que ele fale uma bobagem na primeira vez, nos próximos brainstorm você vai tirando dele essa capacidade de dar ideias, né? De gerar ideias, tá? Também, essas ideias, elas têm que ser jogadas no quê? Num choque de realidade. Professora Denise, pode ler para a gente, fazendo um favor? Desde o início ali? Isso. Refinando as ideias. Com as ideias mais promissoras em mãos, é a hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação da ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias mais promissoras. Qual conceito a ideia apresenta? Esse conceito contribui para a solução do desafio? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema, desafio? Quais necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende? Então, vamos pensar ali no exemplo que nós fizemos no nosso Jamboard, né? A maioria das ideias estava no sentido de promover o maior conhecimento. Como que nós podemos promover o maior conhecimento? Através de palestras. Então, nós vamos pensar, né? Qual o conceito que a ideia representa? O conceito de palestras, né? De aulas interativas. Esse conceito vai contribuir para a solução do desafio? Qual que era o nosso desafio? Como promover a tolerância religiosa. Uma palestra resolveria? Aí vamos pensar se sim ou não. Quais as dificuldades que nós podemos encontrar no caminho? Horário para reunir todo mundo, espaço, quem que vai fazer a palestra. Pensar para sublimar isso aí. Que benefício essa ideia vai trazer para os envolvidos? Uma palestra sobre tolerância religiosa. Que benefícios ela vai trazer para os alunos? Né? E essa ideia, ela supre a necessidade do desafio? Então, a gente vai fazer esse refinamento. Ou então, os alunos pensaram, vamos fazer um folder sobre
tolerância religiosa, sobre diversidade religiosa. Vamos fazer um mural, vamos fazer um site, vamos fazer um podcast? Aí é para poder pensar. Tá? Então, agora, né, nós vamos fazer o nosso encaminhamento do grupo de estudos, dos subgrupos, para nós retomarmos o nosso plano de ação. E nessa fase, nós vamos fazer a fase da ideação. Tá? O que seria a ideação? Vocês têm lá o conceito de vocês, né, do desafio. Vocês têm o conceito do tema. Para a ideação, nós vamos pegar o nosso desafio e vamos tentar aplicar a técnica do como podemos. Então, por exemplo, o grupo 1, quem que era o grupo 1? Os professores do grupo 1? Professora A Simone? Isabel, a Amanda. Isso. Então, professora Isabel, professora Amanda, professora Simone. Qual que é o desafio de vocês? Qual que era o tema de vocês? Só pra gente Lugares sagrados. Lugares sagrados. Qual que era o desafio? Qual que era o desafio que vocês tinham colocado? Professora Amanda. Ou professora Isabel. Era sobre o mar. Sobre o mar. Então, como que a gente poderia fazer? Como que a gente poderia aplicar o como podemos? Tá? Então, como podemos reconhecer a importância? Como podemos explicar a importância do mar para as religiões? Como podemos respeitar as tradições que fazem a sua oferenda no mar? Como podemos conhecer melhor? Então, entendeu? Aplicar esse como podemos e deixar os alunos falarem, né? Não levar para o planejamento de vocês uma ideia pronta do que eu quero fazer no final. A ideação agora vão ser vocês pensarem que como vocês vão fazer o aluno de vocês a pensar propostas para solucionar o desafio. Certo? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Então, eu vou encaminhar vocês para as salas temáticas, tá? Para os subgrupos. E aí, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês me chamam. Professora Nilce, só me recorde aqui. A senhora estava em qual grupo mesmo? Estou no grupo 3. 3. Deixa eu só inserir você aqui no grupo. Não sei por que você saiu aqui do grupo 3. Ah, me tirou. Não, não sei, porque estava... Não foi de propósito. Certo? Então, eu vou inserir você no grupo 3. Então, nós vamos fazer agora 25 minutos, beleza? Então, daí vocês já peguem o plano de ação, né? E já vão trabalhando com ele, para a gente já poder ir adiantando, beleza? Tranquilo? Então, podem ir para as salas, e aí a gente vai fazer essa validação, tá bom? Professora Simone, conseguiu ir lá para o grupo? Aí.
Nossa, digitamos o ponto. Em cima do pedido. Na hora de digitar o ponto final. Bem na hora. Eu nem tinha visto o tempo. Porra, Roberto, é foda, hein? Tá quebrado esse bagulho. Tá rachado? Nem açúcar. Essa, Opa! Tá fechado o áudio, professor. Tá sem som, professor. Deu uma queda de energia aí. Aqui acabou a luz aí também, Thiago? Deve ter sido alguma coisa aqui no meu bairro. Aqui não, João, que tá de boa. Não, aqui ó, deve ter sido alguma coisa aqui, então. Gente, tranquilo. Como que vocês acabaram, né, debatendo lá? Foi tranquilo, né? Tem alguma dúvida, né? Como eu falava para os grupos, na fase da ideação, é para vocês pensarem o seguinte: às vezes a gente vai preparar a aula, né, a gente vai fazer o plano, e a gente tem a ideia aí que a gente tem que trazer pronto para os alunos o que eles têm que fazer. Nessa fase aqui da ideação, é para a gente fazer o inverso. Em vez da gente levar para o aluno o que eu quero que ele faça, é o momento da gente ouvir o aluno do que eles querem fazer. Então, por exemplo, pegando o nosso exemplo lá da intolerância religiosa, né? Como podemos promover a tolerância religiosa na escola? Eu quero levar para o aluno uma palestra. Mas por que não eu ouvir o aluno antes? E se ele vem com uma ideia melhor? Se ele falar, vamos fazer um podcast falando sobre religiões, vamos fazer um mural na escola, vamos fazer um café da manhã religioso, mas deixar o aluno falar, né? Na fase do ideação, não é para vocês colocarem o que vocês pretendem fazer. É colocarem o que vocês, como vocês vão conduzir a discussão para que o aluno dê as ideias deles também. Certo? Algum grupo quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Tranquilo? O nosso grupo, professor, nós não conseguimos fazer a parte da ideação ali. Tivemos agora, estávamos conversando, e aí nós vamos compartilhar ideias entre as três ali, e aí nós vamos colocar. Não, beleza, é isso mesmo. Então, nós tínhamos entendido diferente. Ah, sim. Então, professores, o que vocês podem fazer?
né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ah, professora Amanda, pode falar primeiro. Então, a gente elaborou uma questão, mas a gente ficou meio perdida, porque a gente pensou que nessa fase a gente tem que esperar as respostas do brainstorm dos alunos, né? Ainda mais que cada uma das professoras é de uma região diferente, né? E como a gente está tratando como o mar como lugar sagrado, né? A gente tem que desenvolver a questão da água, né? Se eles estão, né? A questão do rio. Isso, mas assim, professora, vamos pensando assim, o plano de ação, ele é a espinha dorsal ali, é o tronco da árvore. Mas o galho que vai vir da árvore vão ser diferentes. Então, por exemplo, vocês não precisam fazer o mesmo projeto. Mas, por exemplo, vocês vão dar o mesmo encaminhamento. Então, vamos pensar. O mar como lugar sagrado. A ideia, por exemplo, quem mora no litoral, os alunos podem pensar assim, como podemos respeitar o mar como um lugar sagrado para as religiões? Aí os alunos que moram no litoral podem dizer assim, nós temos que pensar em cuidar da poluição, nós não podemos poluir a praia. Nós podemos fazer uma campanha de conscientização para não poluir a praia. Quem mora aqui no Norte Pioneiro pode pensar, mas a gente tem que fazer uma campanha que até lá no Hermínia, que eu trabalho com o Thiago, teve uma vez que fizeram um projeto muito legal, que eles colocaram com os alunos no bueiro da frente da escola a frase, o mar começa aqui. E tá até hoje lá, sempre que eu passo lá, eu reflito nisso. O mar começa aqui. Naquele bueiro que eu jogo o meu lixo, eu estou poluindo o mar. E aí por quê? Porque esse lixo vai chegar no Ribeirão, do Ribeirão esse lixo vai chegar no rio, e do rio esse lixo vai chegar no mar. A resposta ao desafio pode ser diferente. Mas o que vocês vão pensar coletivamente no plano de ação? É o como. Como que eu vou conduzir com os alunos? Então, eu vou fazer um brainstorm. O brainstorm pode ser uma ação coletiva. O que vai vir do brainstorm vai ser diferenciado, certo? Então, vocês vão pensar a ação e aí deixa o aluno trazer. Mesma coisa, a descoberta. Vocês vão pensar a descoberta, a pesquisa. Então, vocês vão fazer pesquisa, ou vocês vão fazer uma entrevista oral, vocês vão pesquisar na internet, vocês vão assistir um vídeo. O que eles vão trazer vai ser diferente. Mas aí eu vou para a interpretação. Eu posso fazer uma proposta de interpretação, por exemplo, fazendo um infográfico. Um infográfico, ele é padrão. Mas aí o professor que trabalha no litoral, o professor que trabalha lá no interior, o professor que trabalha lá em Foz do Iguaçu, ele pode fazer a mesma estratégia de interpretação, mas com os dados diferentes. Depois ele pode fazer a mesma estratégia da ideação, um brainstorm. Eu posso fazer o mesmo brainstorm e aí eu vou ter resultados diferentes. Da mesma maneira que, por exemplo, daqui a pouco, às 10 horas, eu vou ter o grupo de estudo da turma A, é a turma das 10. Eu vou fazer aquele brainstorm que eu fiz com vocês e eu tenho certeza que o resultado será completamente diferente. Né? Então, entenderam? Se vocês estão fazendo a proposta do como. O resultado aí vai depender realmente dos alunos. Tranquilo? Não sei se ficou claro, tranquilo, se confundir mais, mas é isso aí, gente, vai perguntando, vamos debatendo juntos, é um processo para a gente chegar, né? Mais alguém está com mais alguma pergunta, mais alguma questão? Professor, a gente colocou ali, desculpa não levantar a mão, acabei me atravessando, né? Na ideação, a gente colocou assim, o nosso desafio é cidades sagradas, né? Ou melhor, nosso tema. Nosso desafio é tentar dissecar isso, né? O porquê dela se tornou sagrada, certo? E aqui na ideação, a gente colocou assim, só para ver se a gente está pensando correto. Como podemos explicar o porquê uma cidade considerada sagrada se tornou sagrada? Dentro daquela linha de ideia,
da pesquisa, que eles vão levantar isso na pesquisa, né? Isso. Seria mais ou menos esse o caminho? A gente colocou também... Aí depois eu vi que vocês falaram assim, como uma cidade pode vir se tornar sagrada. Eu vi que vocês estavam nesse debate também, né? Esse como é um desafio bacana para o ideação. Porque aí os alunos podem fazer um informativo, podem fazer um infográfico, podem fazer um texto, podem fazer uma tabela com elementos que podem tornar uma cidade sagrada. Ou podem fazer um checklist, por exemplo, né? Os alunos, mas é assim, vamos ver as ideias que vêm deles. Mas, por exemplo, um checklist. O que uma cidade precisa ter para ser sagrada? Relevância histórica. Padrões culturais. Padrões culturais, um líder religioso que nasceu. Aí, mas, assim, esse como que eu estava vendo que vocês estavam escrevendo lá, por isso que eu nem me interrompi, né? Como uma cidade pode vir a se tornar sagrada é um desafio para os alunos resolver. Tá? Por exemplo, eu com o professor Tiago moramos aqui em Ribeirão do Pinhal. A nossa cidade, ela, dentro do catolicismo, ela faz parte de um conceito, de um conjunto de cidades sagradas. Porque ela participa da Rota do Rosário, que é dentro da Diocese de Jacarezinho, são as cidades que têm santuários locais. Então, se você pegar dentro da ótica católica, Ribeirão do Pinhal é uma cidade que tem característica de uma cidade sagrada. Por tem quê? Potencial, né? Porque ela é uma cidade que é rota de peregrinação. Tem pessoas que vêm a pé de cidades vizinhas para Ribeirão do Pinhal. Por que essas pessoas estão vindo a pé de cidades vizinhas para Ribeirão do Pinhal? E por que tem pessoas que saem aqui de Ribeirão do Pinhal e vão a pé para Bandeirantes, que é uma cidade vizinha? Se tornou uma cidade sagrada também. Então, é uma discussão para os alunos que eu acho interessante. Eu vi lá no grupo de vocês. Né? Como podemos entender, né, que uma cidade se torna sagrada? Como podemos identificar elementos que fazem de uma cidade sagrada? Aí é o debate para os alunos, que é a fase da ideação. E aí, na ideação, vocês vão chegar depois na experimentação, que é criar o produto. Então, vamos fazer um infográfico, um mapa mental, um checklist, sabe? Uma tabela, aí é com o aluno. Perfeito, senhor. Tá bem Tranquilo? explicado. Tranquilo. Bom, então aí, nós vamos, né, encaminhando para o final aqui. Tá? Uma tática, né, para trabalhar o brainstorming é a tática do todo mundo escreve. Tá? Quando você pede para os alunos escreverem, né, um resumo. Tá? Então, vamos identificar, por exemplo, as ideias mais promissoras. Tá? Nós pegar o exemplo lá do nosso brainstorm do preconceito religioso. Então, nós podemos pedir para os alunos aqui, identifiquem quais são as ideias mais promissoras aqui. E aí os alunos escreverem. Tá? Então, são táticas, né, que ajudam a organizar o processo do brainstorm. Tranquilo? Então, prosseguindo, né, nós vamos pensar, então, que a etapa da ideação ela deve auxiliar os estudantes a construir abordagens inovadoras diante de um problema. Né? E o brainstorming é uma técnica que facilita o processo. E aí uma pergunta para reflexão. Como as discussões do encontro de hoje podem contribuir para a sua prática pedagógica?
para a tua prática como professor. Tiago, como que as discussões de hoje podem contribuir na sua prática pedagógica? Nossa, bastante coisa, hein, João? Na realidade, né, essa troca de informações, cada professor de cada região aí que a gente tem, né, até as turmas que são bastante heterogêneas, a gente consegue identificar inúmeras estratégias aí que a gente pode colocar em prática, né? Então, a gente, né, do nosso grupo aí, colocou, né, os alunos desenvolverem, né, desenhos durante as aulas. A gente também pensou em fazer discussões acerca disso, né, apesar deles serem bastante maturos ainda, né, porque são bastante novinhos ainda, né, em relação a alguns assuntos, a gente consegue adaptar, né, vários assuntos, várias questões, inclusive até com um vídeo de hoje, né, que você apresentou no início lá, sobre a questão do preconceito em relação ao candomblé. Eu achei bastante bacana que a gente pode colocar isso em prática com eles, né, e aqui você sabe que na nossa região a gente tem muito aluno que faz parte, né, de algumas, né, algumas nuances aí da religião de matriz africana, né. Bacana. E a professora Lilian, para você? Para mim, eu acho que tudo que foi falado ajuda, contribui, né? Eu também procuro sempre trazer essa ideia aí dos nossos preconceitos, não só religiosos, né? Preconceitos em relação a tudo, mas por se tratar da aula aí de ensino religioso, eu sempre procuro abordar essa questão. A turma que eu tenho de sexto ano é uma turma apenas, esse ano, e nessa turma tem um menininho que ele é muito agitado, assim, não para quieto nunca, e ele é criado pela avó, pelos avós, né? E os avós dele são evangélicos, e ele tem muito interesse pela Umbanda. Ele tem um tio que é da Umbanda, e ele tem muito interesse. Então, ele próprio sempre traz essa questão, né? Para ele, a gente vê que é um conflito, assim. Toda aula ele quer falar, ele quer expor, ele quer participar, e o conflito surge exatamente disso. Ele ouve o tempo todo da avó, né? Que isso é do demônio, que isso não é uma coisa boa, que ele nunca vai poder participar, e ao mesmo tempo ele tem a curiosidade, ele tem a influência lá do tio, e a vontade, ele manifesta sempre a vontade de conhecer, de saber, e ele chega toda a aula perguntando a mesma coisa. Professora, mas por que falam que isso é do demônio? Então, são as angústias, né, que eles próprios têm. E a gente percebe que eles são bem abertos, assim, de modo geral, eles têm uma abertura, assim, em relação aos preconceitos, né, eles estão dispostos a falar, a desconstruir, a conhecer, eles mesmos se defendem em relação a isso. Muito bacana. Então, assim, a gente viu que a gente pode usar essas técnicas, né, para motivar o nosso aluno a um ato que, às vezes, a gente tem deixado muito de lado, que é o ato de pensar, né? E aí eu fico triste, assim, às vezes, quando a gente conversa, às vezes, com alguns professores, eles saem, não quero mais nada, não, né? Até eu conversando com alguns colegas, eu falo, você não está fazendo o grupo de estudo, não está fazendo formadores? Eu não quero estudar, mas não, não quero fazer curso, mas não. Né? Eu acho que quando a gente perde a capacidade de querer aprender coisas novas, está na hora da gente rumar para o outro lado. Eu acho que o professor, ele é, por excelência, um estudioso. Né? O professor tem que estar sempre estudando, conhecendo, descobrindo, e mudando de pensamento, mudando de ideias. Né? E aí eu acho que assim, conhecer uma metodologia nova, desafiante, não vou dizer que não, porque o Design Thinking é uma metodologia que está nos desafiando a pensar um pouquinho, mas eu acho muito bacana esse choque, né, de deixar um pouco o tradicional e conhecer algo um pouco diferente. Gente, eu mandei o link aí da avaliação, é muito importante que vocês coloquem as observações de vocês, que vocês coloquem as impressões de vocês, tá? E aí, semana que vem, nós vamos ter o nosso último encontro antes do recesso, tá? E aí já vão pensando em colocar em prática com os alunos, porque quando a gente voltar do recesso, vai ser bem corridão, né? Para a gente poder aplicar aí as nossas atividades. Beleza? Um abraço a todas, todos.
Boa semana para vocês e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, João. Até mais. Tchau, pessoal. Saiu a foto, professor João? Saiu a foto. Uhum. Professor João, eu consigo te baixar no privado para mim tirar algumas dúvidas depois? Manda calma sobre... Tá. Pode mandar lá no WhatsApp, professor. Tá bom, obrigado. Tá? Beleza? E daí eu estou Você tem fechando o meu trabalho. Eu vou começar a fechar lá o esboço do meu trabalhinho, tá bom? Já está meio cidade sagrada. Assim. Tranquilo.